Olá a todos nossos ouvintes e bem-vindos a mais um podcast aqui da Trincheira Política. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante que está se tornando até muito polêmico já faz uns anos, que é a participação das Forças Armadas no governo do Bolsonaro. Bom, esse é um assunto muito amplo e acho que estamos todos até um pouco saturados com esse assunto. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar um ponto aqui, que é por que as Forças Armadas se juntam ao governo e, ao mesmo tempo, não conseguem sair dele quando querem? Ou seja, que fenômeno é esse que permite com que eles se juntem, mas não consigam sair? Bom, e o que deve levar muitos de nós a questionarmos a lealdade das Forças Armadas a outros grupos políticos, que não seja só o do Bolsonaro, assim como, o mais importante, a lealdade deles ao papel constitucional das Forças Armadas, que não é ser leal a nenhum grupo. Mas se for para ser leal a um grupo, que ele seja leal a vários grupos, né? Que existam militares a favor do Bolsonaro, existam militares a favor do Lula, existem militares a favor do Ciro, existam militares a favor do Aécio, enfim. Ou seja, se for para ter comportamento político, que seja um comportamento político amplo e democrático, onde todos tenham opinião. Mas o que parece é que a maioria é uma direita conservadora capaz de apoiar e fazer parte de um governo como o do Bolsonaro. Bom, os problemas que isso acarreta para o país como um todo são evidentes, nós estamos vivenciando eles. Podemos tocá-los de maneira mais específica nos próximos podcasts. Mas o importante aqui é ressaltar que os militares eles embarcam no governo com a perspectiva de não só garantir direitos e privilégios, né? Quer dizer, garantir direitos que eles já têm e obter privilégios, coisas que eles não tinham que vão passar a ter, justamente porque eles estão fazendo parte do governo e estão emprestando a legitimidade e a popularidade que a instituição Forças Armadas tem para o governo. Ou seja, as Forças Armadas são uma instituição de Estado, eles não servem a ninguém, a nenhum partido. Mas, a partir do momento que eles ficam servindo a um partido específico, a um governo específico, é claro que junta-se as duas coisas, Forças Armadas e o partido que está governando, ou o grupo que está governando, não necessariamente um partido, e com isso os dois passam a ser uma coisa só. Isso é bom? É bom para quem está no governo, porque o sujeito recebe toda a confiança e a legitimidade que a instituição Forças Armadas carrega, ou seja, o povo, se fizer entrevistas de opinião, pelo menos antes do governo Bolsonaro, a maioria era favorável às Forças Armadas. A visão positiva das Forças Armadas sobrepunha uma visão negativa. Então, se as Forças Armadas apoiam o governo, esse governo fica bem na fita. A questão é que quanto mais você apoia um governo, mais você fica dependente dele. Esse é o problema, ou talvez o lado bom da política, que é quanto mais você apoia alguém, mais você fica dependente de que essa pessoa, mais dependente você fica dos resultados do governo. Então, se você apoia muito o governo, esse governo começa a afundar, as pessoas vão começar a questionar você que apoiou. Ué, mas se você apoiou e está afundando, por que você não ajudou a melhorar? Ou, se você ajudou, por que não melhorou? Então, é por isso que as Forças Armadas não conseguem sair totalmente do governo. Porque a partir do momento que elas bancam a eleição, né, defendem a eleição do Bolsonaro, fazem parte da eleição, né, com o vice Mourão, entre a atuação de outros generais e militares de alta patente, que aparecem na TV e na mídia pedindo voto para o Bolsonaro, eles entram no governo, ou seja, generais da ativa e da reserva, entre outros oficiais, ganham cargos nos ministérios, outros são colocados em cargos por indicação política, ou seja, as Forças Armadas fazem parte do governo do Bolsonaro. Isso é bom para o Bolsonaro por causa daquele aspecto que eu citei anteriormente. Agora, é ruim nesse momento histórico, nesse momento que estamos passando, por quê? Porque se as pessoas estão criticando o governo do Bolsonaro, se a aprovação do governo diminui, isso afeta as Forças Armadas, porque elas estão governando junto com o Bolsonaro. Quer um exemplo? O Ministério da Saúde foi comandado por mais tempo
se não me engano, por um general da ativa que é o Pazuello. Ou seja, o cara é um general da ativa e foi ministro da Saúde durante a pior pandemia da história do Brasil, que deixou até o momento desse áudio 450 mil mortes. Bom, como não culpar as Forças Armadas pelo resultado? É claro que as pessoas vão culpar o governo primeiro. Só que se o ministro da Saúde é justamente um militar das Forças Armadas, é claro que vão culpá-lo. Vão culpá-lo, a pessoa, o ministro, e de onde ele veio. De onde ele veio? De qual partido? Nenhum. Qual grupo que ele veio, então? Da instituição Forças Armadas. Da mesma maneira que o juiz Sérgio Moro, ao ser ministro da Justiça e ser demitido do cargo, ele enfraqueceu o grupo da Lava Jato, porque ele não era de nenhum partido, mas pertencia a um grupo. A partir do momento que ele perde o cargo dele, esse grupo passa a perder poder também. Por razões diferentes, dado Pazuello, mas serve para mostrar que isso funciona para qualquer grupo político, não funciona só para os militares ou para o Bolsonaro. Então é por isso que os militares não podem sair, porque para eles continuarem mantendo o poder político, ou seja, o poder de decidir, que todo mundo gosta de ter poder para decidir as coisas, isso também pode acarretar na perda ou enfraquecimento dos privilégios que eles obteram. Por exemplo, durante a reforma da Previdência, os militares foram poupados. Por que eles foram poupados? Por coincidência? Porque o governo é nacionalista? Porque os políticos, de maneira geral, preservam as Forças Armadas? Não, simplesmente pelo fato de que eles tinham os cargos, por causa dos cargos eles distribuíam os cargos abaixo do deles, ou seja, de indicação política, quer indicar seu parente, vai ter que beijar a mão de um militar. E também por causa do orçamento. Você quer que o orçamento inclua-se no orçamento a sua cidade, o seu estado, vai ter que beijar a mão de militar agora. Esse é o poder. A forma mais simples de poder é a indicação política e controle do orçamento. E os militares participavam dessas duas partes. Então, não é à toa que os salários aumentavam, que os direitos eram mantidos, todo mundo teve direito cortado, menos os militares. Os militares tiveram salários aumentados, as pesquisas dos militares receberam investimento, em vez de pesquisa em educação, das instituições de educação, como as universidades, tudo cortado. Agora, as pesquisas dos militares foi mantido. Teve alguns cortes, mas muito menos na área deles, na parte deles, do que na educação como um todo. Ou seja, isso também é uma forma de privilégio, né? Porque em vez de você cortar igualmente, você privilegia um grupo e diz, não, esse grupo tem que ser protegido, e o resto tem corte. Justo num país como o Brasil, que não tem inimigo externo para entrar em guerra, e você privilegia pesquisa das Forças Armadas. Ou seja, isso tudo mostra que o governo tem um preferido. E que, por quê? Porque o Bolsonaro gosta deles? Não muito, né? Porque parece que ele briga o tempo todo com eles. Mas o importante é perceber que a presença das Forças Armadas empresta legitimidade e votos ao governo. E o governo dá em troca poder de governo aos militares, coisa que eles não tinham antes. Então, com poder de governo, eles defendem seus interesses, eles ganham privilégios, aumentam seus salários, impedem que políticas públicas sejam feitas sem a aprovação deles, ou seja, o Vilas Boas já disse em entrevista que combater o racismo gera mais racismo, combater a homofobia gera mais homofobia, combater a pobreza gera mais pobreza. Bom, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso que ele é contrário a qualquer política de igualdade de gênero, de igualdade salarial, de igualdade de direitos, de igualdade entre ideologias políticas, porque ele também fala de extremismo, de esquerda, essas coisas. Ou seja, aquele mundinho bem simples que existe na cabeça de pessoas extremistas de direita, né? Onde está todo mundo errado, menos eles. Ou seja, se ele quer implementar essa visão de mundo, ele precisa estar no governo, ele precisa ter poder. É por isso que as Forças Armadas não vão romper com o Bolsonaro. Porque eles já entraram no governo, já fazem parte do governo, e se eles saírem agora, o que sobra para eles, além da humilhação de terem sido, digamos assim, entre aspas, derrotados? Ou seja, né, você entra para um governo,
faz tanta coisa errada que você mesmo sai. Isso é você admitir que você fez tudo errado. Agora, a longo prazo, é melhor você fazer isso do que você seguir errando até cair num precipício. Mas as pessoas não fazem muito isso, e muito menos os grupos políticos, né? Os grupos políticos, muitos deles preferem ir errando, 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 até chegar numa calamidade. Que parece que é o que vai acontecer. As Forças Armadas estão dando a entender que vão seguir errando com o governo para se protegerem e vão desmoronar junto com ele, porque tá tudo dando errado, né? A não ser que alguém ache que a economia está boa, que a saúde está boa, que a educação está boa, que a segurança está boa, que as instituições estão funcionando, que a democracia está melhorando, né? Se alguém acha isso, realmente só pode ser um bolsonarista, né? Porque aí a pessoa está cega pela adoração política que ela tem ao Bolsonaro. Mas, de maneira geral, as pessoas não estão tendo essa visão. Eu acredito que a piora na qualidade de vida acaba abrindo os olhos para a realidade. Então é por isso que eu acho que as Forças Armadas não vão romper com o governo Bolsonaro. Elas podem ter discussões, impor alguns limites, flexibilizar outros limites, mas romper, sair do governo, assim, tipo, não tem mais militar no governo, vamos todos embora. Acho que não. O máximo é o que aconteceu, que é um ou outro general sai, algum general critica na mídia, um diz que não é exagero falar que é golpe, mas logo em seguida aparece general pedindo por golpe, defendendo o Bolsonaro, defendendo as medidas do governo. Ou seja, militar defendendo a democracia, com uma ideia mais progressista, com uma ideia de civilização, né, humana, com defesa da Constituição plena. Isso aí não tem, né, não aparece. Se tem, o cara está escondido em minoria, porque senão teria dito alguma coisa. Então podem ter certeza, as Forças Armadas concordam com o governo Bolsonaro na maior parte e querem manter seus direitos e privilégios. Por isso vão continuar apoiando o governo Bolsonaro e estarão dentro do governo dele até o fim. Então, com isso, eu encerro nosso podcast. Espero que tenha dado bastante ideia para vocês refletirem sobre. E qualquer coisa, vocês escrevam aqui nos comentários. Deixem a opinião de vocês, seja a favor ou contra, ou só uma opinião diferente, porque isso é muito importante. Temos que aproveitar que temos espaço para discutir isso. Tá bom? Grande abraço. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até o próximo podcast.